Gente, então vamos começar aqui, vamos continuar aqui, na verdade, no nosso estudo. Então a gente já viu o roubo próprio e agora a gente vai começar a estudar o roubo impróprio. O roubo impróprio está lá no parágrafo 1º do artigo 157. A natureza jurídica dele é uma cláusula de equiparação. Por quê? Porque o legislador equipara o roubo impróprio, que está lá no parágrafo 1º, ao caput do 157. São as mesmas penas. Mas eles são diferentes. Por quê? Porque o roubo próprio, o indivíduo, para conseguir subtrair, se utiliza dos meios executórios violência, grave ameaça ou a violência imprópria, para conseguir subtrair. No roubo impróprio, não. Eu consigo a subtração, eu realizo a subtração sem nenhum meio executório. O que ocorre é que depois, para que eu consiga assegurar aqui a impunidade do crime ou a detenção da coisa, depois da subtração, com essas finalidades, eu utilizo a violência ou a grave ameaça. Então, são coisas diferentes, né? No roubo próprio, a violência ou a grave ameaça, elas são meio. No roubo impróprio, elas não são meio. Existe a subtração. O roubador, ele consegue subtrair e após a subtração, para garantir com essas finalidades, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, aí então ele se utiliza de violência ou grave ameaça. Tá? Então são momentos de utilização de violência e grave ameaça e finalidades também distintas. Tá? Primeira coisa que a gente tem que definir. Segunda coisa, no roubo impróprio, não existe aquela formulazinha genérica, qualquer outro meio que reduza a possibilidade de defesa da vítima. Veja que é uma casca de banana, porque você lê roubo impróprio, automaticamente você já imagina que existe a possibilidade da violência imprópria, mas não existe. Tá? Então, no roubo impróprio, o indivíduo subtrai. E após a subtração, ele se utiliza de violência física ou grave ameaça só para garantir, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, tá? Então, não existe violência imprópria no roubo impróprio. Tudo bem, pessoal? Que mais? Que mais de distinções ainda em relação aos dois que eu acho que é importante que a gente faça? Primeiro, o indivíduo consegue subtrair. E depois de ter subtraído é que ele vai utilizar a violência ou grave ameaça. Então, se eu eventualmente, antes de subtrair, sou pega, né? Ou então ouço algum barulho, fico assustado, me utilizo de violência ou grave ameaça para finalizar a subtração que eu pretendia, isso é roubo próprio, do caput. Tá? Não tem possibilidade nem do que você pensar aí de roubo impróprio, porque o roubo impróprio pressupõe primeiro subtração, depois utilização de violência ou de grave ameaça. Que mais? A violência ou a grave ameaça, elas têm que ocorrer no roubo impróprio, elas têm que ocorrer imediatamente após a subtração. Por quê? Porque tem que ter um nexo de causalidade aí. Para que haja o roubo impróprio, houve a subtração, e para eu conseguir garantir a subtração, eu me utilizo da violência ou da grave ameaça. Se eu subtraio, tenho a posse mansa e tranquila do bem, ando tranquilamente do bem, e depois eu me utilizo de violência ou grave ameaça aleatoriamente contra outra pessoa, isso não foi pré-requisito para que eu tenha para que eu conseguisse manter a subtração, né? Ou então garantir a impunidade do crime. E aí, então, vai ser concurso de crimes. Vai ser um concurso material de crimes, certo? Entre o furto, porque eu consegui subtrair sem violência, sem grave ameaça. Então, vai ser concurso material entre furto e aí lesão corporal ou a grave ameaça. Tá? Então, se você não consegue comprovar esse nexo de causalidade, esse nexo temporal, esse espaço de tempo, né? Entre a subtração e o posterior uso de violência ou grave ameaça, vai para concurso de crimes entre furto consumado e lesão corporal e grave ameaça. Tudo bem, pessoal? Que mais? Essa violência ou grave ameaça que o indivíduo utiliza após a subtração, ela é exclusivamente com essas duas finalidades que o tipo penal exige. Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Então, se eu subtraio determinado bem, depois eu penso, tenho raiva daquele indivíduo, quero voltar lá e aproveitar essa oportunidade para me vingar. E vou lá e bato no indivíduo, por exemplo, né? Eu me utilizo de violência física.
Isso não é roubo impróprio. Isso é um furto em concurso com lesão corporal. Por mais que tenha essa imediatividade, por mais que logo após a subtração eu lembre disso e decida eventualmente lesionar alguém. Porque são finalidades distintas. A lesão não foi pela consumação, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa. A lesão corporal, na verdade, foi por vingança, por uma outra situação aleatória. Então, vai ser concurso de crimes, tá? Bom, consumação, super importante a consumação. Não existe dúvida mais, gente, que esse crime, diferente do roubo próprio, este crime do roubo impróprio se consuma no momento em que existe o emprego da violência ou da grave ameaça, independentemente de eu ter conseguido garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa, tá? Então, assim, qual que é a finalidade do emprego da violência ou da grave ameaça no roubo impróprio? Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Digamos que eu não consiga atingir esses objetivos, mas eu tenha empregado a violência ou a grave ameaça, pronto, é roubo impróprio. Tá? Roubo impróprio consumado. Então, não exige, na verdade, aqui a gente poderia dizer que ele é crime formal nesse aspecto, né? Por quê? Porque basta que eu empregue a violência ou a grave ameaça com a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, tá? Tentativa. Em relação à tentativa, gente, existe algum conflito doutrinário quanto à possibilidade da tentativa, tá? Então, olha, Magalhães Noronha, Damásio de Jesus e Nelson Hungria dizem que não é possível a tentativa. Ou existe um furto consumado, né? E depois uma violência empregada de forma aleatória, certo? Ou então não vai existir a possibilidade. Volta, eu acho que eu não me expressei bem. Vou mencionar ipsis literis o que o Nelson Hungria falou. Não há que se falar em tentativa. Ou a violência é empregada e tem a consumação, ou não é empregada. E o que se apresenta é o crime de tentativa de furto, tá? O Heleno Fragoso e o Mirabete entendem que é possível sim a tentativa de roubo. Qual que é o X da questão? O X da questão é que eu posso muitas vezes não conseguir lesionar você imediatamente, mas o fato da circunstância de eu já te ameaçar já é uma situação de grave ameaça consumada e, portanto, roubo impróprio consumado. Então, não necessariamente eu preciso te agredir para eu dizer que tem existido uma situação de violência imprópria, de violência física. Né? A violência imprópria não existe no roubo impróprio. Então, e se eu subtraio e se eu te ameaço, já existe a configuração do roubo impróprio. Inclusive, a tentativa no crime de ameaça é quase impossível. Só existe tentativa no crime de ameaça via escrito. Por quê? Porque se eu já expresso, se eu já reajo a alguma manifestação, alguma coisa no sentido de que vai acontecer algo, já é uma situação de ameaça e, portanto, já é uma elementar do roubo impróprio. Então, o entendimento majoritário é nesse mesmo, que ou existe início de violência, início de grave ameaça, e portanto isso já é consumado, ou então o que vai existir é um furto consumado. Se eu sequer iniciei atos de violência e de grave ameaça, é furto consumado. Agora, se eu por mínimo que seja que eu tenha iniciado um ato de violência ou de grave ameaça, pronto, a violência ou a grave ameaça, por menores que sejam, já são consideradas consumadas, já são consideradas parte integrante de um roubo impróprio consumado. Então, esse é o posicionamento. Tudo bem, gente? Eu acho que eu me fiz entender melhor agora. Bom, então essas foram, digamos, ainda as partes das elementares. Aí agora, nos próximos vídeos, a gente vai falar das causas de aumento de pena, que estão lá no parágrafo 2º, né? Lembrando que sempre causa de aumento de pena são aquelas que prevêem em número fracionado, né? A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Existem várias causas de aumento de pena. E depois, no parágrafo 3º, existe o roubo qualificado, que é quando sobrevém lesão corporal grave ou morte, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai falar a respeito disso, tá? Que são, portanto, os subtipos do roubo.